Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Chegou a sexta-feira, Donizete. Bora lá trabalhar e a gente já começa falando que nas últimas, já quase entrando de recesso, a Câmara aprovou projetos que vão mudar aí salário mínimo, benefícios. E aí, Donizete, é bom, não é bom? Qual é o impacto que isso vai ter na economia? Bom dia e bom trabalho para você. Bom dia, Matheus. Bom dia, vídeo Ceará News. O ano acabou, né, Matheus? Acabou, Donizete. Acabou. E o Congresso entrou em recesso. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se despediram. O Senado já aprovou ontem o pacote de ajuste fiscal. Não é o que o governo queria, mas o grande problema é que pega os pobres, né, Matheus? Sempre os pobres. As regras de mudança do salário mínimo, o governo reduziu o valor de ganho real do salário mínimo. A inflação não vai ser acompanhada. E mudou, o governo não conseguiu o BPC do jeito que ele queria, mas dificultou. Vai ter que ter biométrico, uma complicação só. A gente ainda está avaliando, porque a mudança, o Senado terminou de madrugada, Matheus. Está indo para a sanção do presidente Lula. Mostra a colaboração, as emendas não cortaram. E o BPC não foi o pior, porque o Danilo gritou, né? O Danilo Forte. E o relator Isnaldo fez algumas mudanças, mas não fez o que o governo queria, que era acabar o BPC. Outra informação. No relatório do pacote, o Moses Rodrigues não acabou os supersalários. Apesar do ministro Gilmar Mendes ter dito ontem que é preciso resolver essa história de penduricalho no salário de ministro, desembargador e juiz, promotor, defensor público. Esses penduricalhos precisam acabar. O Mozo mandou para uma lei ordinária e não votou. E essa história do penduricalho é um problema enorme para o déficit. Mas vamos ouvir os responsáveis, os críticos, vamos ouvir os políticos falando sobre o pacote aprovado. A vitória do Lula mostra a força dele no Congresso. Agora, não é o que ele queria, mas o ministro Haddad está satisfeito e o ministro Alexandre Padilha também. Vamos ouvir, Matheus. Então vamos começar ouvindo o ministro Alexandre Padilha, Donizete, que disse que o pacote não foi desidratado, como se veiculou aí nos portais, nos jornais. Segundo ele, está tudo certo. Vamos ouvir. Atores econômicos, sociedade brasileira pode saber e ter certeza que o governo e o Congresso estão nos ajudando, vai fazer absolutamente tudo que for necessário, não só esse ano, mas no próximo ano, para que o marco fiscal seja cumprido e consolidado no nosso país. Então vamos trabalhar para que aqui no Senado se reafirme aquilo que está sendo discutido pelo governo junto com o Congresso Nacional, para que a gente possa terminar esse ano legislativo com as medidas aprovadas. Como médico, posso dizer, não existe nenhum sinal clínico de desidratação do pacote encaminhado pelo ministro Fernando Haddad aqui para o Congresso Nacional. O termo desidratação que está usando, ele é incorreto. Não tem nenhuma alteração nele que signifique desidratação. Tá aí, Donizete. Vamos ouvir Guimarães? Falou durante a votação do pacote. Vamos ouvir. Senhor presidente, o governo encaminha o voto sim, elogia e reconhece o extraordinário trabalho que o relator, o deputado Edinaldo Bilhões, fez. É uma verdadeira concertação das mentiras que foram ditas pelo país afora, das mentiras que eram ditas em cada espaço que nós estávamos apresentando um projeto de lei para acabar o BPC. Vai ainda mentira daqueles que congelaram os salários, que não deram aumento de coisa nenhuma nesses 5 anos. O fato é que esse relatório do deputado Isnaldo faz essa concertação, preserva os direitos daqueles que têm acesso ao BPC, combate a fraude, estabelece regras para acabar com a indústria das liminares que acontece por esse país afora. E é, senhor presidente, uma extraordinária conquista do Brasil e do parlamento.
as três medidas encaminhadas pelo nosso governo aqui nesta Câmara, né? O PLP relatado pelo deputado Arta Lira, a PEC, a emenda constitucional relatada pelo deputado Rose Rodrigues, e agora o PL relatado pelo deputado Isdaldo Bulhões, é a síntese daqueles que têm efetivamente responsabilidade social e responsabilidade fiscal com o país. Tá aí, Donizete. Temos também o deputado Danilo Forte. Os poderosos do lobby ganham todos. Os bancos mesmo vão ganhar 16 bilhões. Agora, a isenção para quem ganha até 5 mil reais ficou para Deus sabe quando. Deus sabe quando. Lula saiu ontem do hospital e voltou para Brasília, né, Matheus? É isso, Donizete. Mas pra gente mudar de assunto, vamos ouvir o deputado Danilo Forte, ele também falou. Dizendo e rebatendo no Guimarães. Essa história do BPC vai dar tanto trabalho se ele for candidato ao Senado. Ele atingiu os mais pobres, ele fez um jogo do governo. Mas, deputado, não é fake news não, a lei é sua, deputado. O senhor queria acabar o BPC. E aí como é que você vai ter uma pessoa com doente, pode ir no INSS pedir o BPC? Tem que ir pessoalmente. Quem mora longe, tudo bem, tem uma lei que mora longe, não precisa ir. Mas quem não for fazer o exame biométrico, não tem direito. É coisa pior. Matheus, quem é que é doente? Precisa do BPC. Como é que vai, Matheus? Vamos botar uma ambulância do SAMU? É isso, Donizete. Não adianta só economizar de um lado e não ajeitar do outro, né? E os pobres sempre pagam a conta, né? É verdade, é o que diz o deputado, inclusive. Paga a conta, é impressionante isso. Fala o Danilo aí. De novo, queremos transferir a conta da incompetência da administração pública do país, da administração dos recursos do país para os mais pobres. Isso é inadmissível. Nós não podemos ter como único fruto de uma PEC de ajuste fiscal as famílias que precisam do BPC, as famílias dos idosos. São famílias que têm um filho com autismo, são famílias que têm filho com deficiência, que não podem ser vítima, mais uma vez, da incompetência gerencial do país. Por outro lado também, temos aí, nos trabalhadores do salário mínimo e do abono salarial, também vítimas da sana de buscar um ajuste fiscal em cima dos mais pobres. E isso está errado. Nós temos que buscar o ajuste fiscal em cima da ineficiência do Estado, dos gastos desnecessários, dos subsídios para os ricos, e a indústria mais rentável do mundo é a indústria do petróleo, que no Brasil consome 260 bilhões de reais de incentivo por ano. Diante de uma necessidade do governo de mostrar um final de ano compatível com a crise que nós estamos vivendo, e uma insegurança generalizada na harmonia entre os poderes. Tá aí. Olha, Matheus, o dólar ontem chegou a 6,30, vai já chegar a 7. 6,50, pertinho, e aí baixou para 6,9. Hoje o governo prepara um leilão de 7 bilhões de dólares, de novo, Matheus. Muita grana, né, Donizete? Intervenção recorde do Banco Central. Fechou ontem a 6,12, né? Mas tá caro pra caramba, né? Inviabilizando quem quer ir pro exterior, né? E essa história que disse aí o Danilo é verdade. Quer dizer, o salário mínimo perde valor real, ganho real da inflação, o abono também, e os bancos, ninguém mexe com o banco, ninguém mexe com a indústria do petróleo. Ninguém mexe com esses fundos constitucionais tipo do Distrito Federal, que mantém o Distrito Federal brincando de governar. Era só pagar a conta. Mas os mais pobres, os mais carentes, vai estar mais difícil conseguir o BPC. E não ficou pior por causa do grito. E o líder Zé Guimarães, que disse que é fake news, deputado, sua candidatura ao Senado tem um impasse. Aquele que queria acabar com o BPC. Guimarães, o senhor termina o ano com essa pecha. Mais uma na sua carreira. Complicado, deputado. O senhor vai ter que agora dar entrevista, até convidar ele, Matheus.
início de janeiro, porque agora não adianta dizer que ele não vem, para dizer se ele acaba ou não acaba. Fazer um debate dele com o Danilo. O deputado Mose não mexeu nos supersalários. Por que é que o pobre paga a conta e os ricos com o supersalário não pagam? Vamos para frente, Matheus. Para frente, Donizete, por falar em dólar, quem veio a público ontem foi Roberto Campos Neto e Gabriel Galípolo, né, o novo presidente do Banco Central, para explicar o que está acontecendo. Como a gente já está com o horário avançado, vamos ouvir o Gabriel Galípolo, porque ele diz que o mercado não é um bloco monolítico, falando ali sobre o ataque especulativo ao real. Ele diz que não existe. Né? Ele diz que não existe isso, Donizete. Até rebate uma fala que a gente mostrou aqui para o ouvinte do ministro Fernando Haddad, né, que diz que tudo era especulação. Por isso o dólar estava tão alto. Vamos ouvir Gabriel Galípolo? Eu acho que não é correto tentar tratar o mercado como um bloco monolítico, vamos dizer assim, né? Ou seja, como se fosse uma coisa só que está coordenada, andando num único sentido. Basta a gente entender que o mercado funciona geralmente com posições contrárias, né? Para existir mercado precisa existir alguém comprando e alguém vendendo. Então, toda vez que o preço de algum ativo se mobiliza em alguma direção, você tem vencedores e perdedores, né? Então, eu acho que a ideia de ataque especulativo enquanto algo coordenado não representa bem, eu acho que a gente pode estar explicando como o movimento está acontecendo no mercado hoje. E digo isso, faço questão de sublinhar que é isso que eu repito, inclusive em todas as reuniões quando a gente é chamado, porque essa minha interpretação é bem compreendida e aceita nas minhas interlocuções, seja com o ministro Fernando Haddad, seja com a ministra Simone Tebet, seja com o vice-presidente Geraldo Alckmin e seja com o presidente da República, com o próprio presidente da República que concorda quando tem esse diálogo com ele sempre. Eu acho que às vezes existe muito ruído do ponto de vista de comunicação, e é normal que aconteça esse tipo de ruído, mas acho que é importante esclarecer essa visão e que ao final do dia cabe sempre todo mundo que está do lado de cá tentar fazer o melhor trabalho possível para incentivar que aqueles preços ativos que se comportam melhor, quanto melhor estiver andando a economia e a sociedade, apresentem vantagens para aqueles que fizeram esse tipo de visão. Tá aí. Pega aí o Raul Gil e bota o Roberto Campos Neto embora. Tchau. Tchau, bota ele, tchau. Pega o banquinho dele. Calma, Donizete. Hoje a gente vai ter um pouquinho mais de paciência, porque estamos com um novo operador enquanto o Gleidson Max está se recuperando, então ele ainda tá... Covid, né? Donizete, tá demais, viu? A questão da Covid. Raul, mais embaixo. Enquanto você tá falando aqui, eu tô ajudando, tá, Donizete? Vamos lá. Bom. Vá falando aí que eu tô ajudando aqui o nosso operador. Então, se não tem banquinho, não bota banquinho. Bota o banquinho pro operador. Brincando, Donizete. Tá aqui, achou o banquinho. Pode soltar o banquinho. É isso, Donizete. Vamos lá. Pra terminar, deixa o Raul aí. Olha, esse Galípolo Lula botou aí, presidente. É impressionante como esse povo protege o mercado, o banco, né? E o pobre que se lasque. Que se lasque. Não tem especulação, não. O dólar chegando a R$7 não é especulação, não. Pergunta se quem tá ganhando dinheiro sou eu e tu, Matheus, Para terminar, o presidente Lula fala da reforma ministerial. Ele tem reunião hoje do ministerial, Matheus. É isso, Donizete. Tá saindo do Ministério da Defesa. Não, pediu para sair, tá, Matheus? Quem muda, Donizete? Defesa, Indústria e Comércio, Comunicação, Secretaria-Geral e Desenvolvimento Social, segundo o jornal Globo. É isso mesmo? Sai o Márcio da Secretaria-Geral, o Paulo Pimenta da SECOM, sai o Alckmin, vai para a Defesa, ninguém sabe quem vai para o lugar dele. Agora, o Arthur Lira deve ser ministro, quer ir para a Saúde, e o Rodrigo Pacheco quer ser ministro da Justiça. Vamos conferir se o presidente Lula anuncia as mudanças hoje. Se despede. E também cai o assessor de imprensa dele, o Crispiniano, sai e vai entrar Laércio Portela. O Crispiniano estava com o Lula desde 2011. É uma espécie de porta-voz dele. Mudanças no governo Lula para o penúltimo ano. O presidente é candidato à reeleição, tá? Agora, se não for ele, há uma disputa entre Haddad e Camilo. Agora a gente volta já, vamos tomar um cafezinho e voltamos já, Matheus. Tá combinado, Donizete. Momento Nero!
Quem nós iremos acordar, Donizete, nessa sexta-feira? O prefeito eleito e já diplomado de Fortaleza, junto com sua vice Gabriela Aguiar, que ontem, após a solenidade no TRE, foi a um jantar na residência do senador Chiquinho Feitosa, onde, ao lado da esposa, fizeram orações de agradecimento. Vai, Matheus, acorda o Tatá, vai aí, Tiaguinho, acorda o Tatá, acorda Evandro e Gabriela, vai, Tatá, acorda. Antes de botar ele falando, vamos dizer que Michele Queiroz foi diplomada e reeleita, é a nova prefeita de Beberibe. Assume um novo mandato dizendo que vai fazer uma revolução em Beberibe. Também foi diplomado o novo prefeito de Eusébio, doutor Arimatea Júnior. Diz que Eusébio está se tornando o maior município de maior economia do estado. E essa pujança vai continuar no Eusébio. Prefeito Bruno Gonçalves, que Aquiraz vai ser orgulho de sua gente e orgulho do Ceará pelo crescimento, pela geração de empregos e pela qualidade de vida. Também tomou posse Naomi Amorim, que foi diplomado chorando. O rombo lá chega a 600 milhões de herança maldita de Vitor Valim em Calcaia, não é isso, Matheus? Complicado, viu, Donizete, por Quem lá? mais foi diplomado, Matheus? Tem mais gente. Tem mais gente, Donizete. As prefeitas eleitas de Paracuru e Paraipaba, Ariana Aquino. Irmãs, Isso. a Ariana foi uma das mais votadas do Ceará, Exatamente. foi diplomada com muita festa. E a Gabi Aquino em Paracuru, dizendo que em Paracuru vai dar uma volta por cima desse período de 4 anos de atraso que o município viveu. Tem mais, Matheus? Tem mais. Prefeito de Santa Quitéria, reeleito, Braguinha, também foi diplomado ontem, prefeita de Cascavel. Na diplomação dele, ele recebeu do problema que o Ministério Público pediu a sua cassação. Já a gente fala, mas ele disse que isso vai superar e que ele vai cumprir os 4 anos de mandato. Tá pesado aí. Vamos para frente, Matheus. Vamos ouvir o prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão, que se despediu ontem da Assembleia e chorou, Matheus. É isso, vamos. O novo presidente da Assembleia, Fernando Santana, durante o mês de janeiro, e a partir de fevereiro, o presidente eleito é Romeu Aldigueri. Vai, Matheus. Ser humano também é. Mas eu peço desculpas se ainda eu fiz algo que, de alguma forma, eu tenho magoado ou maltratado alguns de vocês. Eu não faço as coisas premeditadamente. Eu não faço as coisas para maltratar a sua alegria. Então, de coração, muito obrigado a todos vocês. De coração, eu deixo aqui meus agradecimentos, porque vocês fazem parte da minha vida. Muito obrigado. Chorou aí, Donizete. Chorou, vamos ouvir mais. Vamos, agora na diplomação, tá? Vamos ouvir. Bem, para além de nós estarmos hoje, eu e a Gabriela, recebendo os diplomas de prefeito eleito e vice-prefeito eleito, está aqui a população fortalezense que acreditou nesse projeto, população fortalezense que esteve conosco nas ruas, os nossos aliados, os partidos que estavam conosco, assim como também os voluntários que estavam conosco. Hoje aqui é o ápice desse reconhecimento, onde nós estamos aqui sendo diplomados. Então, para nós é motivo de muito orgulho de nós estarmos participando desse momento, mas também temos o entendimento da dimensão que nos espera, daquilo que nos espera, da dimensão e da missão que nos espera. Então, felizes, mas ao mesmo tempo com humildade e com muita responsabilidade, porque o povo de Fortaleza está depositando todas as suas esperanças em nós dois e no corpo de secretariados que nós temos. Exato, Matheus. Dizer que foi diplomado também o prefeito Regis Carneiro de Boa Viagem. A situação dele é ruim, Matheus. Aquele escândalo pode pegar ele. E a prefeita Aurineide de Icó, estou avisando aqui. Então, a gente, na medida do possível, a gente está dizendo todo mundo sendo diplomado. E aí, Matheus, tem mais Evandro?
Tem mais, Donizete. Ele também fez uma crítica à atual gestão durante a coletiva de imprensa e falou sobre os recursos que ele já conseguiu para a saúde de Fortaleza durante esse período aí. Vamos ouvir. Todos nós estamos acompanhando uma situação onde um desmonte nas políticas públicas na Prefeitura de Fortaleza. Nós estamos aí acompanhando, vocês mesmos estão divulgando a questão da saúde de Fortaleza, a questão de políticas públicas para a juventude, Bolsa Esporte, que pararam de transferir os recursos para os jovens que eram contemplados. Enfim, são tantas e tantas. Na área da assistência, os CAPs aí sendo fechados, os CRAS, sendo fechados, os CAPs também sendo fechados. Então, tudo isso nos deixa preocupados. E a aprovação desse orçamento, sem estar em sintonia com as nossas prioridades, isso também nos deixa ainda mais preocupados. Porém, nós sabíamos que iríamos encontrar muitas dificuldades, que nós iremos encontrar muitas dificuldades, mas com a equipe eficiente, com a equipe competente que nós estamos montando, nós temos absoluta certeza que a médio prazo nós iremos aí, a curto médio prazo, nós iremos aí estar dando nós estaremos produzindo resultados para a população nos mais diversos eixos temáticos. Desde quando passou o segundo turno, que nós vencemos as eleições, que praticamente semanalmente eu tenho ido para Brasília. E a gente conseguiu, nesse período, nesse menos de 60 dias, nós conseguimos já mais de 19 milhões para a saúde de Fortaleza. Tá aí, Donizete. Matheus, é fácil, eu ir à paz, né, Matheus? O prefeito Zé Sá está terminando seu mandato e não se manifestou. O espaço está aberto para ele, né, Matheus? Isso, claro, sem dúvida. O mandato acabou, hoje é quanto do mês, Matheus? Hoje, 20, Donizete, 20 de dezembro. Acabou, Matheus. Continuar aqui em diplomação, viu, Donizete? 11 dias para terminar. Agora vem confusão aí, Matheus. Solta Moab, fogo do Muturo, Moab. Ó, Donizete, antes de a gente entrar nesse próximo assunto, como você disse, pesado, só confirmar também aqui para você que o prefeito reeleito de Maracanã, o Dr. Roberto Pessoa, também foi diplomado, tá? Ele e o futuro presidente da Câmara, Rafael Mota, tá? Isso, vamos lá. Agora sim, Donizete, confusão muita porque o Ministério Público Eleitoral está pedindo a cassação de 8 prefeitos eleitos aqui no nosso estado. Matheus? Sim. Matheus, dê a lista, Matheus, dê a lista. Olha, dê a lista, Matheus, dê a lista, dê. Vamos lá, a Donizete. Lista de quem nem tomou posse ainda e já tem o pedido de cassação. Desses, 4, o financiamento via organização criminosa. Meu Deus do céu. 8 prefeitos que podem nem tomar posse. 8. A lista, Matheus, a lista. Vamos lá, Donizete, que inclusive está no nosso portal, tá? cn7.com.br. Vamos nessa. Também nas minhas redes sociais, Isso. Donizete Arruda 7. Vamos lá. Aracati, lá a prefeita eleita Roberta de Bismarck e a vice Ana Melo de Bismarck enfrentam acusações por suposto abuso de poder e captação ilícita de sufrágio, tá, Donizete? Envolve também o deputado estadual Guilherme Bismarck e o atual prefeito Bismarck Maia. Choró, segundo município, prefeito eleito Bebeto Queiroz está foragido após a operação que aponta irregularidades em contratos públicos. Tem mais. Ele foi alvo de 2 operações, Isso. uma da Polícia Civil e da Polícia Federal. E tem novidade no caso dele já. Vamos lá, terceiro Organização criminosa, é o primeiro. Vai, Matheus. Terceiro município, Donizete, Canindé, professor Jardel e seu vice, Lomar Vasconcelos, são acusados de suposto recebimento de apoio financeiro ilícito de uma organização criminosa para a contratação... Segundo por organização criminosa. Isso. Jardel Souza e Lomar Vasconcelos. Quarto município. Limoeiro do Norte. Quinto município, Quixeré, Donizete. O quarto Limoeiro, a Dilmar Amaral, também é organização criminosa. A situação de Dilmar é muito difícil. Quinto, Quixeré é questão abuso poder econômico e político.
Sexto, Ipu, Donizete. O Ministério Público pediu a cassação da prefeita eleita Milena Damasceno e da vice Arlete. é abuso de poder econômico e político. Sétimo, Barroquinha, Donizete. Prefeito reeleito Jaime Veras e sua vice Carmen Lúcia são acusados de suposto abuso de poder econômico, político e econômico. sortearam eletrodoméstico para em troca de voto. E o oitavo foi o Braguinha, como eu falei agora há pouco. O Ministério Público, até o documento tá aí, Matheus. A promotora Priscila Rayana de Medeiros Souza acusa o prefeito de ser eleito com a força do Comando Vermelho. O prefeito nega, tá? É isso, Donizete. Tá aí a Mas lista completa. Pesado, Matheus. Muito. Pesado. 8. Matheus, solta Moab, eu tô até com medo. Então, Matheus, olha. se abrigue aqui, Donizete, no nosso camarote, se você tá com Vamos botar medo. nós aí no camarote ou o nosso operador ainda tá procurando? Vamos, a gente vai botar um pãozinho de queijo aqui, Donizete. Donizete. A gente vai botar um pãozinho de queijo, tomar um cafezinho, não pode faltar. Matheus, ontem os advogados do Bebeto Queiroz, uma operação da Polícia Federal que pode pegar até 50 prefeitos eleitos, tentaram um habeas corpus para ele, e a terceira zona e o TRE disseram que estava prejudicado porque o caso subiu para o Supremo. O escândalo de dinheiro da ajuda com a participação de organização criminosa, seria carioca, sei lá, pode ser a paulista, não sei, envolve deputado federal, pode ser mais de um, Matheus, em gravações comprometedoras que também pega deputado estadual, pedindo dinheiro. Eu vou ficar por aqui e você vai ouvir o procurador eleitoral confirmando o que eu estou dizendo do envolvimento de deputado federal, por isso é foro privilegiado, é um escândalo. O Bebeto vai continuar foragido porque não vai sair habeas corpus, a não ser que ele se entregue para ser preso. Bota o procurador eleitoral, doutor Samuel Arruda. Será que é meu primo, Matheus? Será, Donizete? Vamos ouvir, hein? Pesado. Mas é muito sério. Eu estava preparado para pedir a palavra para sustentar contra o deferimento da liminar, mas sobreveio agora a informação de que Sua Excelência o juiz da terceira zona eleitoral, agora no início da manhã, despachou o processo e deferiu um requerimento de declínio de competência para o Supremo Tribunal Federal. E Sua Excelência o delegado relatou o inquérito ontem com esse pedido de declínio, e o pedido de declínio foi deferido agora de manhã. Eu tenho aqui a decisão, foi proferida agora às 8h40, inclusive ele manda informar a corte, e aí me parece que perde o objeto da reclamação pela superveniência de uma decisão que retira da terceira zona a competência, e até porque a superveniência dessa decisão, o reconhecimento pelo próprio juiz da terceira zona da participação de um ilustre deputado federal no inquérito, torna sem objeto a presente reclamação. Então eu solicitaria que o ilustre relator, conhecedor desse fato agora, que ele reconsiderasse o voto que traz a referendo e considerasse a perda do objeto da reclamação. Bebeto continua preso, Matheus. Donizete, eu recebi aqui uma informação a respeito da prefeita de Limoeiro do Norte, tá? A informação que eu recebi é que uma decisão proferida nesta quinta-feira pela 29ª Zona Eleitoral julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral movida pela coligação Juntos por Limoeiro contra a prefeita interina e reeleita Dilmara Amaral e seu vice, Francisco Jussier Baltazar Costa. A ação alegava prática de abuso de poder político e econômico, além de captação ilícita de sufrágio durante o pleito de 2024. Só para a gente atualizar, já que estávamos falando nesse assunto, tá? Ok, Matheus. Dizer o seguinte, que o Bebeto continua com pedido de prisão decretada, não conseguiu habeas corpus, e um dos sócios dele, Maurício Gomes, empresário de Canidé,
que é acusado de tentar matar e ter deixado o motorista da irmã de Bebeto, Cleidiane, o Alan, tetraplégico, no atentado, estaria fazendo delação premiada. E essa história... E ele também tem envolvimento com o chefão do CV no Ceará, ZN. Ele, inclusive, vivia no Rio de Janeiro, onde passeava de helicóptero sobrevoando a Rocinha. Meu Deus do céu. Matheus, sabe o que é que eu vou falar mais sobre isso? Nada, Matheus. Muito bem, eu vou Donizete. pro Vamos camarote junto. e tô indo embora. Esse assunto encerrou. Para terminar, dizer que a Assembleia aprovou ontem a lei que libera drone no Ceará. Lei de autoria do deputado Felipe Mota, 22 votos a 9, Matheus. Tem ele falando aí? A gente pode voltar, Donizete, trazendo o trecho então, porque a gente já está bem avançado, 7h52. Então, só dizer, você bota e bota ele e bota o deputado falando. Com certeza. Depois de ir embora. Bom final de semana, hoje tem programa no meu canal. Valeu, tá? Donizete. Até segunda-feira. Tchau, tchau.